Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 16 de abril de 2025, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário, e se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário. Vem comigo meditar e orar. Nossa leitura de hoje será Juízes capítulo 8 e capítulo 9 até o versículo 33. Posteriormente leremos Lucas capítulo 12 de 1 a 21. Antes, porém, vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, na Tua presença estamos com nossa Bíblia aberta, Pai, prontos para lê-la. Mas nós não queremos, ó Pai, lê-la simplesmente pela força do hábito. Queremos, ó Pai, ter a compreensão da Tua palavra. Queremos compreendê-la a fim de praticá-la. Porque, ó Deus, nós só podemos colocar em prática a Tua palavra se a compreendemos. E nós de nós mesmos não temos essa capacidade de entender a Tua palavra. Somente por obra do Espírito Santo do Senhor é que nós podemos entendê-la. Portanto, Pai, em nome de Jesus, ministra o nosso coração neste dia. Em nome de Jesus, amém. Vamos para a leitura sem mais delongas. Juízes, capítulo 8. Gideão aplaca os efraimitas e mata os reis dos midianitas. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: Que é isto que nos fizeste? Que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com eles. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Zalmuna, reis dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: Porventura tens já sob teu poder o punho de Zeba e de Zalmuna, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: Por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Zalmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Penuel, e de igual modo falou aos seus homens. Estes de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido, pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Zalmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército de povos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades ao oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Fugiram Zeba e Zalmuna, porém ele os perseguiu e prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Zalmuna, e desbaratou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja pela subida de Heres, deteve a um moço de Sucote e lhe fez perguntas. O moço deu por escrito o nome dos príncipes e anciãos de Sucote, 77 homens. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui Zeba e Zalmuna, a respeito dos quais motejaste de mim, dizendo: Porventura tens tu já sob teu poder o punho de Zeba e Zalmuna, para que demos pão
aos teus homens cansados? E tomou os anciãos da cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles lhe deu severa lição aos homens de Sucote. Derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Zalmuna: que homens eram os que matastes em Tabor? Responderam: como tu és, assim eram eles. Cada um se assemelhava a filho de rei. Então disse ele: eram meus irmãos filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se os tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria a vós outros. E disse a Jéter, seu primogênito: dispõe-te e mata-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Zalmuna: levanta-te e arremete contra nós, porque qual homem tal a sua valentia? Dispôs-se, pois, Gideão, e matou a Zeba e a Zalmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Gideão recusa governar, faz uma estola sacerdotal e morre. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Disse-lhe mais Gideão: um pedido vos farei. Dai-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo o Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos, nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiesritas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins, e puseram Baal-berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Juízes capítulo 9, de 1 a 33. Abimeleque mata os seus irmãos e se declara rei. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém aos irmãos da sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que eu sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram:
é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. O apólogo de Jotão. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras sinceramente procedestes, proclamando o rei Abimeleque, e se vos portaste para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele agiste segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós e, arriscando a vida, vos livrou das mãos dos midianitas, porém vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai e matastes seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e Abimeleque, filho de sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo que consuma Abimeleque. Fugiu logo Jotão e foi-se para Beer, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. A conspiração de Gaal. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal viesse, o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram contra ele homens de emboscada sobre os cimos dos montes, e todo aquele que passava pelo caminho junto a eles, eles o assaltavam, e isto se contou a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e se estabeleceram em Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. E saíram do campo e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas e fizeram festas, e foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. Disse Gaal, filho de Ebed: Quem é Abimeleque? E quem somos nós de Siquém para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebu o seu oficial? Servia antes aos homens de Amor, pai de Siquém. Mas nós, por que serviremos a ele? Quem dera estivesse este povo sob a minha mão, e eu expulsaria Abimeleque e lhe diria:
multiplica o teu exército e sai. Ouvindo Zebul, governador da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu em ira e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos, vieram a Siquém e alvoraçaram a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e ponde-vos de emboscada no campo. Levanta-te pela manhã ao sair do sol, e dá de golpe sobre a cidade, saindo contra ti Gaal com a sua gente, procede com ele como puderes. Lucas capítulo 12, de 1 a 21. O fermento dos fariseus, algumas admoestações. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Jesus reprova a avareza. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Encerramos nossa leitura por hoje. E não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não levem em conta se eu falar o endereço do versículo errado. É Gálatas capítulo 6, versículo 7. Esse é o endereço correto, tá bom? Agora vamos parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá. Parabéns!
Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 16 de abril de 2025. Parabéns aos casais, comemorando mais um ano de casados. Parabéns também aos bebezinhos, completando mais um mês de vida. Meus parabéns especial neste dia 16 vai para Humberto Castanheira, lá em Tuiutaba, Minas Gerais. Vai para o Tililope Ceilanho, em São Paulo, capital. Vai para a nossa irmã querida Almelinda Maria, lá em Tesouro, Mato Grosso. Vai para o José dos Reis Matos, em Brasília, Distrito Federal. Vai para o Amauri Miranda, em Rondonópolis, Mato Grosso. E vai para a Carla Angélica, lá em Rio Verde, Goiás. Que Deus abençoe cada um de vocês. Quero orar por vocês. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, agradeço ao Senhor por conceder ao Humberto, ao Tirilope, à Almelinda, ao José dos Reis, ao Amauri, à Carla Angélica, mais um ano de vida. Agradeço também por conceder mais um ano de casado aos casais e mais um mês de vida aos bebezinhos e a todos os demais aniversariantes, Pai, por ter concedido a todos, ó Pai, essa oportunidade de festejar neste dia mais um ano ou mais um mês. Pai de amor, em nome de Jesus, cubra-os com a tua boa mão, cuida, Senhor, de cada um, toca o coração daqueles que ainda não reconheceram o Senhor como um único e suficiente Salvador, transforma suas mentes, transforma seu coração. E aqueles que já reconheceram o Senhor como Salvador, que eles sejam fortalecidos pelo Senhor, Pai. Derrama sobre todos, ó Pai, dádivas de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de sabedoria e discernimento, de muitas felicidades e muitos anos de vida. Rogo também que sejam transformados pela renovação da sua mente, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos?